Olá, eu sou a Débora. Eu sou o Daniel. Está começando mais um Videolab, o programa que apresenta as produções dos cursos de Comunicação Social e de Produção Audiovisual, aqui da UNO Chapecó. No programa de hoje você vai saber um pouco mais sobre o luthier, o profissional especializado na construção e no reparo de instrumentos de corda. René Fidelberg explica como essa arte milenar da construção artesanal de instrumentos musicais funciona. Assista agora o documentário Luthieria. Nós temos no mercado de instrumentos fabricados de forma industrial, instrumentos de altíssima qualidade, quer dizer, de todas as qualidades, desde uns bem simples até coisas muito boas. Mas sempre um instrumento artesanal ele tem alguma coisa a mais. Na verdade, um instrumento artesanal ele é todo colado, a primeira coisa, não tem botar prego, parafuso ou qualquer coisa desse tipo. Então, todo o processo ele acaba sendo lento, porque nós temos que preparar as partes separadamente, o tampo, o lateral, o fundo, depois isso é juntado, depois é colocado esse friso, esse acabamento que tem em volta aqui, para no fim colar o braço, colar a escala, isso de uma forma assim bem rápida, colocando, né? E eu sei que vários luthiers têm sistemas de fabricação diferentes, né? Existem várias maneiras de se construir o violão. O meu sistema, eu praticamente termino toda a caixa completa antes de colar o braço. Eu já vi até vídeos onde tem um luthier que ele já cola o braço enquanto está só a lateral para depois colocar fundo e tampo. Então, o processo, ele não existe talvez um único padrão. Cada luthier trabalha de uma forma. E no trabalho do tampo, ele é todo detalhado, porque tem toda aquela estrutura interna, o leque harmônico. Então, naquele leque a gente consegue trabalhar e desenvolver e melhorar para um instrumento ele responder com qualidade todas as notas que ele precisa responder. E um instrumento talvez, essa é uma diferença de um instrumento artesanal para um instrumento industrial, onde muitas vezes no industrial é uma coisa padronizada, a linha de montagem, e onde não dá para ter esse cuidado. Então, de repente, você pega um instrumento onde ele valoriza muito os graves em relação aos agudos, ou falta, algumas notas não soam com a mesma clareza que outras. E no artesanal a gente procura trabalhar com esse cuidado para equilibrar isso. Não é uma coisa fácil, porque a gente está lidando com madeira, com um material que ele pode variar e às vezes depende da umidade do tempo, do calor, da temperatura, ele também acaba interferindo um pouco no timbre do instrumento depois de pronto, né? E mesmo se eu fizer um instrumento usando exatamente as mesmas dimensões, por fato de ser uma outra madeira, ele nunca vai ter exatamente o mesmo timbre e o mesmo som. Eu vou falar mais especificamente de violões, porque é o que eu tenho feito mais, né? Um violão, principalmente o violão clássico. E nesse caso, as madeiras mais usadas, ou as melhores madeiras, são os abetos, que são os pinheiros, principalmente de clima frio da Europa, dos Estados Unidos, Canadá, Alasca, que serve muito bem para fazer o tampo do violão, a parte de cima. Ela é cortada de uma forma especial, não é de qualquer jeito, mas são as madeiras que são as mais sonoras para esse tipo para essa parte do instrumento, seja para um violão, seja para um violino, um violoncelo, né? Qualquer instrumento de corda, essa é a madeira. A lateral e o fundo do instrumento já são madeiras duras. A melhor madeira que existe, na verdade, é o jacarandá baiano, que está cada vez mais difícil de encontrar com boa qualidade, porque ele está proibido o corte já há muito tempo. É uma madeira que quase foi extinta. A gente acha alguma coisa eventualmente, tem pessoas que comercializam, mas são madeiras que são garimpadas ali para o interior da Bahia, em Minas Gerais, região de Jacarandá. Às vezes a pessoa acha um pedaço de tora velho que era numa fazenda em algum lugar e aquilo então é aproveitado, ou às vezes de demolição de alguma coisa que já existia, né? Eu já fiz um instrumento onde a pessoa comprou um móvel antigo de jacarandá para poder aproveitar o jacarandá, né?
Então, nesse sentido, mas é a melhor madeira. Então, nós utilizamos hoje muito também o jacarandá indiano. Eu não sei exatamente como é que é a situação dele, se também está controlado ou não, mas são madeiras que vêm através da Europa. Alemanha ou Itália, nós temos fornecedores no Brasil que importam essas madeiras. Elas já vêm pré-cortadas para serem utilizadas em instrumentos. E então é assim que a gente consegue a matéria-prima para fazer o nosso trabalho. Uma coisa que a gente tem que considerar em instrumentos artesanais é que você, tomando esses cuidados de madeiras adequadas, dimensões adequadas, você sempre vai ter um instrumento de boa qualidade. Mas aquele instrumento realmente muito bom e excepcional, ele é quase uma loteria, não é uma coisa que dá para você prever. Às vezes você pega uma madeira que você acha que ela está muito sonora e na verdade o instrumento não fica tão bom quanto você imaginava. E às vezes o contrário, você pega uma madeira que parece que não estava tão boa e de repente o instrumento fica muito sonoro. Que às vezes não dá para você prever, porque se alguém tivesse o segredo de fazer só o violão excepcional, ele não ia fazer mais o comum, ia fazer só o excepcional. Né? E é uma coisa onde a gente não consegue prever com precisão isso. Então, às vezes, eventualmente, ele acontece. Então, meu nome é René Feldberg, eu sou natural de São Paulo, capital, e trabalhava há muitos anos fazendo móveis. Agora já estou há 20 anos aqui para o sul, aqui em Chapecó. E há uns 12 anos, mais ou menos, eu comecei a mexer com instrumentos, com luthieria. Por dois motivos principais. Um pouco por conta de saúde, de não poder mexer com coisa tão pesada. E outro pela própria vontade, pelo próprio desafio, né? Eu comecei a aprender a tocar um pouco de violão quando eu tinha 14 anos. Nunca fui um bom instrumentista, mas sempre tive o interesse de repente, fabricar um instrumento, um violão. E com 14 anos eu tinha um professor de violão, ainda em São Paulo, que ele estava tentando construir um violão. Ali montando uns moldes, e agora quando eu estou envolvido nisso, eu fico pensando que talvez naquele processo que ele estava fazendo, ele nem conseguiu fazer um instrumento como deveria, porque o trabalho dele era diferente, era outra coisa. Então depois comecei a mexer com os instrumentos. Eu tinha um violão que tinha quebrado, eu montei só uma caixa a partir daquele violão, aproveitei o braço, segui todas as medidas, mas ficou horrível, ficou praticamente sem som. E eu desanimei um pouquinho, mais tarde eu retomei de novo, comecei a pesquisar matérias na internet, recebi materiais, apostilas de gente que tinha estudado. Então comecei a descobrir a questão da qualidade das madeiras, o tipo de cola, tipo de verniz, as dimensões, as medidas e uma série de informações que então me permitiram ir melhorando a qualidade à medida que ia fazendo. Então hoje eu estou envolvido praticamente só com isso, trabalhando com instrumentos, fabricando violões, guitarras, contrabaixos. Essa, em resumo, vamos dizer, é a minha situação até hoje. Quanto ao mercado, ele se estende, né? Ele não fica restrito a Chapecó, né? Eu estou morando aqui, eu tenho atendido muitas pessoas aqui de Chapecó, mas já tenho recebido também encomendas de outras cidades, inclusive de outros estados, porque é um processo que o próprio produto acaba atraindo outros clientes. Não é uma questão simplesmente de publicidade, de muita propaganda, porque quem quer encomendar um violão artesanal, ele quer ver um instrumento primeiro. Então, geralmente, os meus clientes que eu tenho tido até hoje vêm dessa forma, porque viram um instrumento que eu fiz na mão de alguém, gostaram e acabam vindo e encomendando também. Evidente que é um trabalho artístico, principalmente quando ele é feito de modo artesanal.
Numa indústria isso se perde, porque ali cada um faz uma etapa e o instrumento sai pronto numa linha de montagem ali na frente. Mas quando você faz ele artesanal, cada processo, cada etapa, inclusive trabalhando às vezes esse mosaico, que é essa parte que tem ali em volta da boca, é um trabalho de machetaria, que é um trabalho artístico, né? Eu entendo assim, né? Que não é simplesmente uma produção, um trabalho, mas é uma coisa que a gente faz com cuidado, com carinho, um instrumento por vez, e isso acaba sendo um diferencial do instrumento pronto também. É claro que a gente sente uma alegria, uma satisfação quando a gente pode observar que alguém está usando um instrumento, né? Eu vejo alguém usando um instrumento feito por mim, isso dá um senso de realização. Eu acho que qualquer um que fabrica alguma coisa e vê que aquilo está sendo usado é um motivo de orgulho, de satisfação. E até por isso, normalmente cada luthier ele tem algum detalhe no instrumento que ele deixa meio pessoal, é como se fosse uma assinatura, né? Normalmente aqui nessa parte da mão, do braço, cada um tem um formato, um jeito de fazer, até porque fica fácil de identificar numa hora que vê isso, ou numa foto, ou em alguma apresentação. Mas é uma coisa que dá satisfação, né, pra gente. Até muitas vezes na hora de entregar o instrumento, depois que você veio fabricando ele, dá até uma certa dor, né? É como se você estivesse entregando alguma coisa ali, mas é gostoso e a gente faz isso realmente com prazer. Quadro feito sem pincel, céu igual ao meu, flor na aba do chapéu, sufocada, não fui eu. Aço, vento de metal, perambulando sem saber, leva por levar, fere sem sentir. Eu sonhei não dizer mais nada, ser um assovio numa madrugada, um ser transparente para andar no mundo, pra trás e pra frente, sem fazer barulho algum. Ser indiferente, estar no subúrbio, deitar-me no centro, pelas avenidas, ao levar do tempo, numa romaria, sem nenhum lamento. Lamento, lamento. Quadro feito sem pincel, céu igual ao meu, flor na aba do chapéu, sufocada, não fui eu. Aço, vento de metal, perambulando sem saber, leva por levar, fere sem sentir. Eu sonhei não dizer mais nada, ser um assovio numa madrugada, um ser transparente para andar no mundo, pra trás e pra frente, sem fazer barulho algum. Ser indiferente, estar no subúrbio, deitar-me no centro, pelas avenidas, ao levar do tempo, numa romaria, sem nenhum lamento. Lamento, lamento.
no centro, pelas avenidas, ao levar do tempo, numa romaria sem nenhum lamento. Lamento, lamento. Você assistiu o documentário Luthieria. Muito obrigado pela sua companhia, continue curtindo suas férias e até a próxima. Até mais!